Persiste. Paulo nos disse na carta aos Hebreus 12:12: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Na reflexão que esse livro traz, Fonte Viva, fala sobre a importância de nós persistirmos em nossas tarefas. Quantas vezes a gente começa um projeto, algo novo, e a gente começa cheio de ânimo, feliz, por exemplo, agora que o ano começou, a gente faz as nossas metas do ano, falamos que vamos para academia, vamos praticar atividade física, vamos emagrecer, vamos trabalhar com mais cuidado, com mais afinco, e depois de um tempo a gente desanima. A gente fala que a gente vai se tornar mais paciente, mais amoroso, mais solidário, mas mesmo assim, passa o tempo, as dificuldades começam a surgir e a gente abandona a obra. A reflexão que esse livro traz é justamente sobre isso. Ele fala que é como se fosse um trabalhador que está lidando com a terra. E aí ele está plantando, já está semeando, de repente ele se cansa e ele senta. E aí ele fica descansando e enquanto isso, a plantação dele começa a ir embora. Os vermes começam a tomar conta, as pragas chegam e como ele está descansando, ele não retira as pragas. E aí todo o trabalho vai embora. Isso também acontece conosco, quando a gente não se coloca como nosso principal projeto. Pense aí como Deus te criou e te deu todas as habilidades necessárias para você cuidar de si mesmo. Você é o seu principal projeto. Você é a principal coisa que Deus te deu para você cuidar. Não é o seu filho, não é seu marido, seus pais, seu irmão, mesmo que sejam pessoas dependentes. Em primeiro lugar, a pessoa que você tem que cuidar e cultivar como se fosse uma terra que Deus te deu cuidado é você. Se Deus hoje te desse um pedaço de terra e falasse assim, plante árvores de determinado fruto, por exemplo, plante manga, cultive essa manga, faça essa árvore crescer e dar frutos. Será que você teria persistência para fazer tudo isso que Deus te deu? Toda essa obrigação que Deus colocou nas suas mãos? Assim é você. Deus te deu o seu corpo, a sua saúde física, a sua saúde mental, no estado em que está, para você desenvolver. E às vezes você tem desafios diferentes de outras pessoas, você tem condições físicas diferentes de outras pessoas. Você tem alguma condição mental, algum tipo de sofrimento, algo que você tem que cuidar que outras pessoas não têm. Mas não se compare. Nós não sabemos as lutas do outro. O outro tem outras questões, às vezes questões de saúde que você nem imagina. Então pense, o que é que Deus te confiou? Deus te confiou a você mesmo. Deus te confiou o seu corpo, a sua inteligência, a sua saúde. Você tem que cuidar desse seu projeto. Em todos os aspectos. Vamos falar um pouco sobre o corpo. Deus te deu esse corpo para você cuidar da sua saúde. Ele quer que você vá com esse corpo até o último dia da sua vida intacto. Então, por que é que você coloca tantos alimentos nocivos para a sua saúde dentro do seu corpo? Você não vai abastecer o seu carro colocando refrigerante no tanque de gasolina. Ninguém faz isso. Você não vai aguar uma planta colocando um desinfetante ou jogando Coca-Cola para aguar. Você vai colocar água. Você sabe o que você precisa dar para aquela planta para ela ficar bem. Assim é você. Você sabe o que você precisa colocar no seu corpo para você ficar bem. E por que é que você não coloca? Você sabe que você precisa tomar muita água. Você sabe que você precisa comer bons alimentos, mas você não come. Você opta pelo que é mais fácil, mais rápido, mais gostoso, mais prazeroso no primeiro momento, mas você não busca o que é realmente saudável. Porque fazer o que é certo dá mais trabalho, sim. É verdade, dá mais trabalho. O mundo oferece muitas distrações pra gente não cuidar de nós mesmos. E é a começar pelos alimentos, pela preguiça, por tantas distrações que a gente tem em redes sociais, que às vezes a gente passa horas em redes sociais, depois fala que não tem tempo para fazer atividade física. E o tempo que você passa rolando tela no celular? Será que você não poderia estar pelo menos fazendo uma bicicleta na academia, ou fazendo uma caminhada, sentindo um ar puro na rua? Será que você realmente não tem tempo? Você tem cuidado do seu corpo? E a sua saúde mental? Muitas pessoas têm problemas de saúde mental, como depressão, bipolaridade.
são problemas de saúde mental, são desafios que o corpo oferece hoje, a mente oferece. E a pessoa negligencia. Aí se ela tá com dor no estômago, ela procura o médico, mas se ela tem um problema de saúde mental, ela larga pra lá. Ela não faz um tratamento psicológico, não busca resolver e só fica reclamando. Será que você é essa pessoa que tá abandonando a obra que Deus te deu? Os desafios que estão aí na sua frente? Não adianta se lamentar que o outro não tem, que você tem esse desafio, que a vida do outro é melhor. Não é sobre isso. Deus te confiou os seus desafios a você, porque Ele acredita na sua capacidade. E outras pessoas têm outros desafios que, como eu disse, você às vezes não faz ideia do que a pessoa passa. Quantas pessoas parecem estar tão bem nas redes sociais, depois a gente descobre que está enfrentando um problema de saúde mental, que tem depressão. Então, você tem que olhar para você. Você tem cuidado da sua saúde mental? Você tem vigiado e orado? Vigiar, gente, hoje é fundamental. A gente tem aqui, um instrumento que pode transformar a sua vida no bem. Você pode usar para transmitir boas mensagens, para transmitir consolo para as pessoas, para aprender muitas coisas, aprender sobre saúde mental, saúde física, aprender sobre o seu trabalho, se tornar uma pessoa melhor. Ou você pode desperdiçar o seu tempo aqui. Ou pior, desperdiçar o seu tempo assistindo bobagens que estão contaminando o seu cérebro, o seu subconsciente, com mensagens que te fazem mal. Mensagens de escassez, de que o mundo é difícil, de que é a pobreza, de conflitos, de traições. Quantos filmes e novelas as pessoas assistem que colocam na mente dela que as pessoas são infiéis, que elas traem, que os amigos traem, que os parceiros traem. E conforme você acredita, é a sua vida. Então você permite que crenças sejam instaladas no seu cérebro e é essas crenças que vão ditar a sua vida, porque é assim que você vai conduzir a sua vida, de acordo com as suas crenças. Basta você pensar, uma pessoa na Índia, por exemplo, não come carne de vaca, porque ela acredita que a vaca é um animal sagrado. Como ela acredita, como ela tem aquela crença, assim ela conduz a vida dela. Então, se você vai na Índia, as vacas estão andando pela rua, as pessoas respeitam as vacas, não tem um açougue que vai vender carne de vaca. As pessoas lá conduzem de acordo com essa crença. No Brasil é diferente, as pessoas têm a cultura de comer a carne da vaca. Então, são outros tipos de crenças. Em razão dessa crença, as pessoas fazem churrasco, fazem a carne da vaca no almoço. Então, elas conduzem a vida delas de acordo com as crenças dela. Deu pra ver esse exemplo? Assim também é na sua vida com todas as outras coisas. Todas as suas crenças conduzem a sua vida. E aí, você tem que vigiar para que tipo de crença você está instalando no seu cérebro. É crença de pobreza? É crença de que ser rico é pecado? É crença de que as pessoas traem? É crença de que o mundo é difícil? Assim você vai se manifestar na sua vida. Você vai atrair situações que comprovam isso. Por outro lado, se você usa esse instrumento poderoso que está na sua mão hoje, que é o celular, para buscar conhecimento, para buscar vídeos que vão agregar à sua vida, você vai instalar boas crenças no seu coração, no seu cérebro, e assim você vai viver. Você vai passar a acreditar que existem pessoas fiéis, então você vai procurar por elas. Você vai passar a acreditar que é possível prosperar financeiramente, então você vai se empenhar melhor no seu trabalho. Você vai passar a acreditar que o amor de Deus é infinito e você vai se entregar à fé. E quando você se entregar à fé, a sua vida vai deslanchar. Você não vai nem acreditar a quantidade de bênçãos que você vai receber, de proteção, de livramentos. Mas tudo isso é a sua crença. E as suas crenças são suas responsabilidades. E se você tem filhos, as crenças dos seus filhos também são sua responsabilidade. Você tem que educá-los, ajudar, orientar, mostrar para eles o que eles podem assistir, o que eles não podem, que tipo de joguinhos eles estão jogando, quantos joguinhos destrutivos, joguinhos que banalizam a vida, joguinhos que, como se a criança aprendesse que ela pode morrer, porque a qualquer momento ela vai nascer de novo. Aí é isso que vários joguinhos ensinam. Fiquei horrorizada recentemente quando uma amiga me contou que o sobrinho dela encontrou facilmente no tablet um joguinho sobre suicídio.
em que o bonequinho se jogava na frente do ônibus, podia pular dos prédios. O joguinho era sobre isso. Um joguinho inocente e gratuito. Você tá vigiando o tipo de joguinho que os seus filhos jogam? Que os seus sobrinhos, que os filhos dos seus amigos jogam? Você já conversou sobre isso com as pessoas para orientá-las? Porque esse tipo de crença se instala. E aí, quantas crianças hoje em dia e adolescentes, infelizmente, acabam com a própria vida? Porque aprenderam muito errado, não foram orientados. Então, se você tem crianças sob o seu cuidado, elas são a sua responsabilidade também. Mas, como eu dizia, a principal responsabilidade é sua, sobre você mesmo. Porque se você está com a mente ruim, com o coração pesado, assim vai ser a sua vida. E você vai vomitar todas as suas crenças negativas sobre as pessoas que estão ao seu redor. Mas se você se ilumina, busca assistir coisas boas, usa o seu tempo para ler, nem que seja um livro fácil, eu acho difícil ler. Todo hábito no começo é difícil. Coloque uma meta, vou ler 2 páginas por dia. Escolha um livro que realmente vai te agregar e leia 2 páginas por dia que seja. É melhor do que passar 20 minutos no celular. Você não vai gastar 20 minutos para ler 2 páginas. E aí escolha um livro que vai te agregar. Não vai escolher um livro de história que vai... histórias pesadas, que falam de traição, de problema, de conflito, de tristeza. Escolha algo que vai realmente engrandecer o seu coração. Te tornar uma pessoa melhor. Você é a sua principal responsabilidade. Você tem que cuidar de você mesmo. Quando você tá bem, todo mundo ao seu redor fica bem. Pense uma pessoa feliz cozinhando, por exemplo. Ela vai dar o melhor dela ali para cozinhar. E aí o prato vai ficar maravilhoso e todo mundo que comer vai ficar satisfeito. Assim também a gente, quando a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente ilumina os ambientes por onde a gente passa. E aí, às vezes a gente chega no supermercado e a pessoa do caixa tá triste e você consegue alegrá-la, fazer um comentário divertido, fazer um elogio, e aí você muda a energia dessa pessoa. Aí você chega no seu ambiente de trabalho com otimismo, as pessoas estão pessimistas, reclamando de tudo, você consegue enxergar um ponto positivo ali e mostrar para as pessoas. Você ilumina o seu ambiente dentro de casa, colocando esperança para dentro das pessoas, trazendo coisas que agregam, colocando músicas alegres e não músicas pesadas, cheias de mensagens negativas, cheias de mensagens de sofrimento, de pobreza, de escassez, de traição. Quanto que essas músicas que a gente ouve aqui, músicas em português que a gente entende, que falam sobre isso? E a gente coloca dentro de casa. Assim você vai contaminando o ambiente da sua casa com aquela energia, com aquela carga que aquela música carrega. As músicas são ondas, são vibrações que você põe para dentro da sua casa. As palavras que você diz. Você tem hábito de falar palavrão, de reclamar, de xingar. Olha como você está contaminando o ambiente, como se você jogasse uma lata de lixo ao seu redor. Isso tudo contamina o seu ambiente, contamina você. Jesus mesmo diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca dele. Você já pensou sobre isso? O que tem saído da sua boca? Palavras de pobreza, de escassez, de maldição, falando mal das pessoas, xingando, falando palavrões. Ou você tem vigiado para saber o que tem saído da sua boca? Você tem saído palavras edificantes, palavras de esperança, palavras de alegria? Jesus foi o nosso maior exemplo. Você consegue imaginar Jesus falando palavrão? Você consegue imaginar Jesus trombando o dedinho do pé no móvel e falando palavrão? Ou ele reclamando, falando mal do governo, falando palavrão, falando que o presidente é filho de não sei, do mal? Você já consegue imaginar Jesus falando desse jeito? Jesus criticava no bom sentido. Jesus era sábio ao apontar o que era certo e o que não era, o que deveríamos e o que não deveríamos aceitar. Mas não ficar gastando a energia dele com palavras de maledicência, fofoca, xingando, reclamando. Não é isso que edifica. A nossa principal obra somos nós mesmos. Então você tem cuidado da sua obra interior? Você tem cuidado de si mesmo? Você tem cuidado da pessoa principal que Deus te confiou, que foi você mesmo? Você tem cuidado das energias que você permite entrar dentro de você?
dos vídeos que você assiste, dos livros que você lê ou que você não lê, das suas finanças, do seu corpo, da sua saúde mental. Você tem investido nisso? Vejo pessoas que gastam muito dinheiro com roupas e são incapazes de fazer um tratamento com um psicólogo. Você é esse tipo de pessoa? Você aí vive triste, aí compra um monte de roupa, tem um pico de adrenalina, de alegria, fica feliz e depois dá aquele baixo astral. Por quê? Porque a pessoa está buscando se compensar de forma errada com as coisas exteriores, mas o interior dela ainda está ferido, está machucado. Você tem cuidado do seu interior? Muito cuidado com as redes sociais. Os efeitos de uso excessivo de redes sociais já estão comprovados, de ficar rolando vídeos curtos. Isso aí faz mal para a inteligência, atrofia o seu cérebro. Isso aí diminui o seu tempo de atenção. Por isso que muitas vezes você pega um livro e não consegue ler. Você vai limpar a sua casa, você não consegue se concentrar na organização da casa. Você pega uma tarefa para realizar, toda hora você quer parar. Porque o seu nível de atenção ficou muito curto. Mas é possível reverter isso. Diminua o tempo de uso de redes sociais e passe a ficar mais tempo com o que realmente importa. Pegue o seu bichinho de estimação e passe um tempo olhando para ele, brincando com ele. Cuide da sua casa com carinho, coloque uma música alegre, realmente edificante e fale, eu não vou pegar no celular durante 1 hora, eu vou ficar só cuidando aqui da minha casa, da minha tarefa, do meu trabalho. Vou fazer uma atividade física, não vou levar o celular, vou caminhar, vou olhar para o céu, vou olhar as plantas, vou olhar as coisas ao meu redor. Cuide de você, cuide da sua saúde mental. Essa é a sua principal obra. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir.